Vincent van Gogh é um dos maiores expoentes do movimento pós-impressionista. Seu trabalho é notável pela beleza, emoção, cores dramáticas e vibrantes, e pinceladas impulsivas e expressivas, o que mais tarde influenciaria o expressionismo. Vincent Willem van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, em Zundert, uma pequena aldeia na Holanda. Era o filho mais velho sobrevivente de Ana Cornélia Carbentus e Theodorus van Gogh, um pastor calvinista da Igreja Reformada Neerlandesa. A família era de classe média e tinha fortes raízes religiosas. Desde criança, Vincent foi descrito como uma pessoa séria, quieta e pensativa, inclinado à solidão e melancolia. Foi educado em escolas religiosas e demonstrou interesse pelo desenho desde cedo, uma paixão encorajada por sua mãe, que também praticava desenho e aquarela. Ele gostava de desenhar paisagens rurais e cenas da vida camponesa. Também aprendeu inglês, francês e alemão. Tinha um relacionamento particularmente próximo com seu irmão mais novo, Theo van Gogh, que mais tarde se tornaria seu principal suporte emocional e financeiro. Antes de se dedicar à pintura, Van Gogh exerceu várias profissões diferentes, como vendedor de arte, que começou aos 16 anos em 1869, trabalhando para a empresa Goupil e Cie, uma das maiores galerias de arte da Europa, que tinha filiais em várias cidades. Lá, trabalhou nos escritórios da Goupil na própria Holanda, mas também na Bélgica, Inglaterra e França. Este período foi crucial, pois Van Gogh desenvolveu um profundo conhecimento sobre arte, história da arte e técnicas de gravuras. No entanto, seu crescente desinteresse pelo lado comercial e mercantilista da arte, somado a uma depressão em Londres, levou ao seu desligamento da empresa em 1876. Depois disso, se tornou professor e assistente de ministro na Inglaterra. Nesse período Van Gogh tentou a vida na Inglaterra, onde trabalhou como professor substituto em escolas metodistas, manifestando seu crescente interesse pela religião. Após essa fase, foi inspirado pela fé de seu pai, pastor protestante. Van Gogh buscou uma vocação religiosa. Tentou ingressar no curso de teologia na Universidade de Amsterdã, mas foi reprovado nas provas de admissão devido à sua dificuldade com línguas clássicas. Sem conseguir o pastorado formal, ele se tornou um pregador leigo e missionário entre os mineiros de carvão na empobrecida região de Borinage, na Bélgica. Ele se dedicou intensamente à causa, vivendo em extrema pobreza e solidariedade com os mineiros. No entanto, sua maneira austera e excessivamente literal de interpretar e praticar o cristianismo, chegando a doar todos os seus bens e dormir em um barraco, foi considerada extrema demais pelas autoridades da Igreja, que acabaram dispensando-o em 1879, considerando-o inadequado para a pregação. Após o fracasso na carreira religiosa, Van Gogh estava desolado e desempregado, mas foi justamente a partir dos seus desenhos dos mineiros e camponeses de Borinage que ele encontrou, em 1880, aos 27 anos, sua verdadeira vocação, a arte. Seu irmão mais novo, Theo van Gogh, que também trabalhava no comércio de arte, foi quem o incentivou financeiramente e emocionalmente a seguir o caminho da pintura. O pós-impressionismo é um movimento artístico europeu, que surgiu por volta de 1880 como uma reação ao impressionismo. Em vez de ser um movimento unificado com um único estilo, o pós-impressionismo é melhor definido como um período de transição e uma ampla tendência que englobou vários artistas independentes que evoluíram a partir das técnicas e preocupações do impressionismo, mas buscando maior profundidade expressiva, estrutura formal ou simbolismo. Enquanto o impressionismo focava na representação objetiva da luz e da cor, capturando o momento efêmero e a impressão visual instantânea, os artistas pós-impressionistas sentiram que este movimento era muito superficial e carecia de uma estrutura formal, com falta de forma e composição sólidas. Os pós-impressionistas mantiveram a paleta de cores brilhantes e a técnica da pincelada visível, mas as usaram para propósitos mais subjetivos e estruturados. O movimento dá ênfase na expressão de emoções, sensações e visões interiores do artista, em vez de uma mera cópia da realidade. Uso expressivo e não naturalista da cor para evocar um estado de espírito ou simbolismo, a cor da emoção, e não da luz. Busca por uma organização mais sólida e permanente na composição, em contraste com a espontaneidade do impressionismo. O traço se torna uma ferramenta de expressão pessoal, variando de pequenos pontos científicos a pinceladas largas e cheias de emoção. Não houve um único iniciador do pós-impressionismo, mas sim um grupo de artistas que o desenvolveram de forma independente. Os nomes mais importantes do movimento foram Paul Cézanne, Paul Gauguin,
Georges Seurat e Vincent van Gogh. A carreira de Van Gogh pode ser dividida em fases que refletem suas mudanças de localização e estado emocional. A fase holandesa, anterior a 1886, possui tons mais escuros, sombrios e terrosos, focados na vida dura dos camponeses. A pintura Os Comedores de Batata, de 1885, é considerada sua primeira obra-prima. Retrata uma família camponesa em uma refeição simples e é caracterizada pelos tons escuros, que ele usou para expressar a crueza da vida rural. Durante a fase holandesa, se dedicou e estudou anatomia e perspectiva em Bruxelas. Ele foi acolhido e orientado pelo pintor Anton Mauve em Haia, um parente por casamento, que lhe ensinou o básico da pintura em aquarela e óleo. Dedicou-se a copiar gravuras de mestres como Jean-François Millet e Honoré Daumier para dominar a técnica de representação da figura humana e da vida camponesa. Um dos episódios mais controversos foi o seu envolvimento com Sien Ornick, uma costureira e ex-prostituta alcoólatra que estava grávida e tinha uma filha. Van Gogh acolheu Sien e sua família, pois sentia um forte impulso de salvar os desfavorecidos, um resquício de sua fase missionária. Ela serviu como sua modelo por mais de um ano, mas a relação chocou sua família e amigos, e acabou terminando em 1883. Ele viveu com seus pais, o pastor Theodorus Van Gogh, na paróquia de Nuenen, o que resultou em conflitos constantes, pois seus pais desaprovavam sua escolha de vida, sua dedicação à arte e seus relacionamentos. A morte repentina de seu pai em março de 1885 foi um marco neste período. Fase com período entre 1886 e 1888. Em contato com os impressionistas e neo-impressionistas, como Seurat e Signac, sua paleta se torna mais clara e vibrante. Ele experimenta com o pontilhismo e é influenciado pela arte japonesa. Como seus autorretratos, que pintou dezenas, usando-os como meio de autoexpressão e estudo. Van Gogh mudou-se para Paris e passou a morar com seu irmão, Theo, que na época era um influente negociante de arte moderna, impressionista e pós-impressionista, em uma galeria em Montmartre. Morar com Theo deu a Vincent acesso direto e imediato às obras e às ideias dos pintores de vanguarda que Theo representava e admirava, como Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas e o próprio Theo. Passou a frequentar exposições e galerias, muitas delas gerenciadas por Theo, e assimilou rapidamente os princípios da luz, cor e pincelada dos impressionistas. Vincent era um hóspede difícil. Sua personalidade intensa, o temperamento forte e a falta de tato social criavam atritos constantes. Theo, que era um negociante de arte estabelecido e mais reservado, teve dificuldades em lidar com a presença caótica e, por vezes, desagradável de Vincent em seu pequeno apartamento. Nesse período teve um breve relacionamento com Agustina Segatori, que era proprietária e modelo do café Le Tambourin em Montmartre, um ponto de encontro de artistas. Van Gogh pintou o famoso quadro no café, de 1887 e ele até organizou uma exposição de suas gravuras japonesas no local. O relacionamento foi curto e terminou de forma azeda, deixando-o ainda mais desiludido na esfera romântica. Ao final de 1887 e início de 1888, Van Gogh sentia-se saturado pela vida urbana e pelos círculos artísticos. Ele expressou o desejo de sair de Paris em busca de um lugar mais calmo e, principalmente, de mais luz. Esse desejo o levou a Arles, no sul da França, onde ele esperava encontrar a luz forte e brilhante que via nas gravuras japonesas e criar a sonhada Casa do Sul para artistas. Entre 1888 e 1889, foi período de grande produtividade e de uso das cores mais intensas. Ele buscou a luz forte do sul da França. Período em que pintou os girassóis, uma das suas séries mais famosas, celebrada pelo uso intenso do amarelo para transmitir alegria e vitalidade. O quarto em Arles, que retrata seu quarto na Casa Amarela, com perspectiva incomum e cores planas e ousadas para evocar um sentimento de repouso. Terraço do café à noite, que é notável pelo uso de azuis profundos contrastando com os amarelos e laranjas da iluminação do café. Van Gogh alugou uma parte do imóvel conhecido como a Casa Amarela em Arles. Seu grande objetivo era transformar este local em um ateliê e uma moradia para um grupo de artistas que ele sonhava em liderar, a chamada Colônia do Sul. Ele dedicou tempo e energia para decorar a Casa Amarela,
comprando móveis e criando quadros específicos para adornar o local, como a famosa série de girassóis, destinada a decorar o quarto de seu convidado especial. Por meses, ele pressionou e persuadiu seu irmão Theo a financiar a vinda de Paul Gauguin para Arles, vendo no amigo o primeiro membro de sua colônia de artistas. Paul chegou em outubro de 1888. Os dois artistas viveram e trabalharam juntos por cerca de 9 semanas. Eles pintaram os mesmos temas e trocaram ideias, mas também tiveram intensas discussões sobre arte e vida, devido aos seus temperamentos e visões artísticas opostas. Essa interação teve uma profunda influência no trabalho de ambos. Em dezembro de 1888, após uma briga violenta com Paul, Van Gogh sofreu sua crise mais famosa, cortando parte de sua orelha esquerda. Este evento marcou o fim de seu sonho com a colônia de artistas, e Gauguin partiu imediatamente para Paris. Após o incidente, foi levado e internado no hospital de Arles. Ele passou vários períodos no hospital sob observação médica, entre dezembro de 1888 e maio de 1889, interrompendo brevemente seu trabalho apenas durante as crises mais agudas. Apesar das crises de saúde mental, foi incrivelmente produtivo entre 1889 e 1890, pintando as paisagens vistas do asilo e depois da cidade de Auvers-sur-Oise. Obras cheias de drama, com céus e natureza em turbilhão. Como A Noite Estrelada, a sua obra mais icônica, retrata a vista da janela de seu quarto no asilo. O céu turbulento, com as estrelas e a lua representadas em espirais de tinta espessa, é um símbolo da sua visão emocional e da sua genialidade. Lírios, pintado enquanto estava no jardim do asilo. Campo de trigo com corvos, que muitos acreditam que esta, com seu céu ameaçador e caminho sem saída, foi uma de suas últimas telas, refletindo sua angústia final. Além de pintar ativamente, período em que produziu cerca de 150 quadros e mais de 100 desenhos, incluindo obras icônicas como A Noite Estrelada e Lírios, Van Gogh se dedicou a algumas atividades importantes durante sua estadia no asilo Saint-Paul de Mausole. A ida de Van Gogh para o asilo em maio de 1889 foi uma decisão voluntária motivada por uma série de crises psicóticas severas, como o incidente com Paul, que o levou a cortar a própria orelha. A saúde mental de Vincent van Gogh é um tema central na sua biografia e na análise da sua obra, sendo objeto de intensos estudos por historiadores da arte e psiquiatras. Não há um diagnóstico definitivo e universalmente aceito, mas sim várias hipóteses baseadas em suas cartas, registros médicos da época e o padrão de seus ataques. A bipolaridade é uma das hipóteses mais fortes. Suas cartas e sua produção artística revelam períodos de intensa euforia, energia e produtividade febril, fases de mania, intercalados com épocas de profunda depressão, exaustão e ansiedade. Outra hipótese é a epilepsia do lobo temporal, condição esta que era o diagnóstico feito por alguns de seus médicos na época. Os relatos de alguns de seus ataques, que incluíam confusão, amnésia e possível perda de consciência, são compatíveis com crises epiléticas, possivelmente agravadas pelo consumo de absinto. Outra teoria é que ele sofria de psicose, já que as crises que o levaram à internação envolviam alucinações e delírios, característicos de episódios psicóticos, que podem ser sintomas de esquizofrenia, transtorno bipolar ou outras condições. A falta de sucesso de Vincent van Gogh em vida é um dos fatos mais notórios e trágicos da história da arte. Apesar de hoje ser um dos pintores mais famosos e valorizados do mundo, ele morreu na miséria, praticamente desconhecido do público e da crítica. O dado mais chocante é que ele vendeu apenas um quadro publicamente durante seus 10 anos de carreira artística, A Vinha Encarnada, que vocês podem ver na tela. O estilo de Van Gogh era radicalmente diferente e à frente de seu tempo, o que contribuiu para a rejeição. Ele estava na vanguarda do que viria a ser chamado de pós-impressionismo, mas sua arte era muito intensa, emocional e expressiva para o gosto da época, que ainda se apegava a estilos mais tradicionais ou, no máximo, ao impressionismo. Sua natureza inconstante e seu temperamento volátil dificultavam a manutenção de relacionamentos com marchands, críticos e clientes em potencial. Ele se isolou em Arles, longe do centro artístico de Paris, o que limitou drasticamente suas oportunidades de exposição e venda. Van Gogh não tinha condições de sequer comprar tinta para suas telas, sendo dependente financeiramente do seu irmão mais novo, Theo. O incidente ocorreu em uma pequena cidade próxima a Paris,
onde ele estava sob os cuidados do Dr. Paul Gachet. Em 27 de julho de 1890, Van Gogh teria ido a um campo de trigo, possivelmente o que ele havia pintado recentemente, e atirado contra o próprio peito. Incrivelmente ferido, ele conseguiu caminhar de volta ao seu alojamento. Ao ser encontrado pelo dono do albergue, e posteriormente pelo seu médico, Van Gogh recusou-se a dar detalhes, dizendo que não acusaria ninguém, garantindo que ele foi o causador do ferimento. Existe a hipótese de ter sofrido o ferimento por outra pessoa, mas essa teoria nunca foi comprovada já que ninguém assumiu a responsabilidade e Van Gogh reivindicou a culpa. Seu irmão, Theo, foi chamado e permaneceu ao seu lado. Van Gogh se foi nos braços de Theo 2 dias depois, em 29 de julho. Suas últimas palavras registradas foram: "A tristeza durará para sempre." Theo, que manteve e financiou a carreira de Vincent, ficou devastado pela perda do irmão. Apenas 6 meses após a partida de Vincent, Theo Van Gogh faleceu em janeiro de 1891, aos 33 anos, devido a problemas de saúde. Acredita-se que sífilis e um colapso nervoso agravado pela dor da perda. Em 1914 o corpo de Theo foi exumado e colocado para descanso eterno ao lado de Vincent. Com a morte de Theo, sua viúva, Johanna Gogh-Bonger, herdou a vasta coleção de cerca de 400 pinturas e todos os mais de 600 desenhos e cartas trocadas entre os irmãos. Johanna foi a responsável direta por transformar o legado de Van Gogh. Ela, sem experiência no mercado de arte, recusou-se a vender a coleção em massa, dedicando as décadas seguintes à curadoria, exposição e divulgação das obras. Johanna considerava as cartas entre Vincent e Theo essenciais para a compreensão do artista. A publicação dessas correspondências, que revelavam o pensamento, a luta, a paixão e a genialidade de Vincent, humanizou e cativou o público e a crítica. Organizou exposições na Holanda e na Alemanha, apresentando a obra de Van Gogh de forma gradual e intencional. A mais importante foi uma exposição em Amsterdã, em 1905, que consolidou seu nome. Críticos e artistas posteriores reconheceram em Van Gogh um precursor fundamental do expressionismo e de toda a arte moderna, valorizando o uso emocional da cor e da pincelada que tanto chocou seus contemporâneos. O neto de Johanna e Theo, também chamado Vincent, continuou o trabalho de preservação da família. Em 1973, ele desempenhou um papel essencial na fundação do Museu Van Gogh em Amsterdã, onde está abrigada a maior parte do acervo. Em suma, a morte do artista não foi o fim de sua história, mas sim o catalisador para a consagração de seu trabalho, graças ao amor e à dedicação de sua cunhada. Assim, Vincent Van Gogh pôde ser reconhecido e considerado um dos maiores artistas do mundo, algo que ele, em vida, nunca imaginou conseguir se tornar.